Olha, vamos voltar a falar sobre o caos de ontem à tarde na Avenida Leitão da Silva, aqui em Vitória. Uma troca de tiros entre a polícia e bandidos deixou uma pessoa morta e 3 pessoas baleadas. Rodrigo Xereda está ao vivo com o secretário estadual de Segurança Pública. Primeiro, eu gostaria, Rodrigo, de atualizar as informações com relação aos feridos. Se você tem informação a respeito dos feridos, principalmente com relação ao trabalhador que foi ferido, atingido por uma bala perdida. Bom dia, Eduardo Santos, para você, para todo mundo que acompanha o Espírito Santo no ar. As informações sobre o estado de saúde dos feridos ainda não foram atualizadas, mas o que a gente sabe é que 2 suspeitos foram feridos e também um homem, um trabalhador, foi vítima de bala perdida já depois desse local onde houve o tiroteio no bairro Itararé. Aqui ao meu lado, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, que vai comentar a ação ontem, esse tiroteio na Leitão da Silva. Secretário, bom dia para o senhor. A PM deu suporte a uma operação, né, essa perseguição que estava sendo feita pela Guarda Municipal. Qual o contexto da ação da PM na tarde de ontem? Bom dia, agradecer a oportunidade. Bom dia, Eduardo Santos. No sábado, na sexta-feira, melhor dizendo, houve um ataque na Ilha do Príncipe de criminosos que culminou com um homicídio. Informações colhidas no local davam conta de que as características e as placas do veículo abordado ontem eram as mesmas do veículo que deu o ataque na Ilha do Príncipe. Esse veículo, então, é lançado a placa dele no sistema de monitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória. Na data de ontem, o monitoramento acusa a passagem desse carro. A Guarda Municipal inicia a tentativa de abordagem que não foi obedecida por esse veículo na Fernando Ferrari, sentido Goiabeiras. Esse carro entra pelo bairro República, entra pela Mata da Praia, na contramão da Avenida do Perim, sentido Jardim da Penha. Ele bate no canteiro central, tem o seu pneu furado, continua evadindo-se da Guarda Municipal, retorna por dentro de Jardim da Penha para a Fernando Ferrari. E essa Guarda Municipal, as 2 viaturas da Guarda Municipal e esse veículo passam, então, por uma viatura da Polícia Militar, que, sem entender o que estava acontecendo, porque não houve a devida comunicação, também inicia o apoio a esses guardas municipais. Pois bem, passam por Andorinhas, quando chegam no Leitão da Silva, uma nova tentativa de abordagem desse veículo e um indivíduo desce do veículo já atirando contra os nossos policiais. Foi o tempo que os nossos policiais e a Guarda Municipal tiveram de reagir. Então, esse indivíduo é baleado, socorrido, vem a óbito, os outros 2 fogem, há uma perseguição, também são baleados, são socorridos. Na fuga de um deles, eles atiram contra um senhor no bairro Itararé. Então, é o contexto que nós temos. O que foi apreendido dentro do carro? 4 pistolas, uma granada com poder de explosão violentíssimo, um colete com as placas de cerâmica que é para proteção de fuzis, carregadores alongados de pistola com a marca lá T12, que indica que é uma organização criminosa do tráfico ligado ao bairro da Penha, ao São Benedito. Então, vejam, nós estamos falando de 4 criminosos circulando dentro de um veículo altamente armado, com granada, com pistolas, com colete, protagonizando essas cenas de violência. A responsabilidade do embate que ocorre ontem, lamentavelmente, na Avenida Leitão da Silva, nós não desejamos o confronto, bastava descer do carro, botar a mão na cabeça, a arma no chão, todas as vidas seriam preservadas, é a legalidade da ação. Quando ele atira contra os nossos policiais, ele quem estimula aquele tipo de ação, ele que é o responsável por aquele tipo de ação. E a legalidade também nos permite a reação. Foi o que foi feito. Lamentamos muito que isso tenha acontecido numa via movimentada. A Leitão da Silva tem sido palco dessas ações violentas desses criminosos, mas nós não podemos recuar. Nós continuaremos trabalhando para cima de criminosos, principalmente traficantes e homicidas. Esses suspeitos já foram identificados? O que se sabe da ficha criminal deles? Tanto os 2 baleados quanto o que foi morto, todos os 3 com mandado de prisão, com uma ficha extensa no mundo do crime, ligados principalmente a homicídios e tráfico de entorpecentes. Secretário, o senhor falou, né, sobre essa questão do armamento, de todo esse poderio que estava com esses suspeitos. O que significa isso? A gente ter à luz do dia um confronto, um carro com todo esse tipo de aparato, de armas. O que isso diz para a sociedade? Eu agradeço muito a sua pergunta, porque isso significa mostrar para a sociedade o que nós, operadores de segurança pública, estamos enfrentando já há um bom tempo. E isso é importante que seja sinalizado, principalmente em nível de Congresso Nacional.
Um jovem como esse que foi preso na data de ontem de 22, 23 anos, com uma granada, com pistola, circulando num veículo, colete balístico, ligado ao tráfico, a legislação tem que ser pesada contra esse cara. Esse cara não pode daqui para frente ter benefício de saidinha, ter progressão de regime, ter visita íntima. A pena tem que ser dosada severamente em cima desses caras. Nós estamos falando de 4 caras dentro de um carro que, com certeza, hoje vocês estariam noticiando um novo ataque, que eles estariam indo dar um novo ataque, com certeza. Então, a ação da guarda, a ação da polícia impediu esse novo ataque, que geralmente é cometido em comunidade, em vulnerabilidade social, composta por pessoas honestas, trabalhadoras, e que sofrem nas mãos desse tráfico covarde. Um tráfico chulo que só enxerga matar pela sua frente. Só que com o nosso policial, não. Nós não vamos admitir que os nossos policiais sejam confrontados. Eduardo Santos tem uma pergunta do estúdio. Pode fazer, Dudu. A pergunta é com relação a essa fala do secretário Alexandre Ramalho, com relação à legislação. Ele faz parte do Conselho de Segurança, que é o conselho que reúne todos os secretários de segurança do país inteiro. Vez por outra, esse conselho vai até Brasília. Por que esse conselho não pressiona os deputados federais, os senadores, a endurecer a lei, a rever esse Código Penal? Ou seja, sair do discurso e ir para a prática. Ok, vou repassar a pergunta. Eduardo Santos, secretário, questiono que o senhor faz parte do Conselho Nacional de Segurança, que reúne todos os secretários. Por que o senhor e o Conselho não pressiona o Congresso Nacional para rever o Código Civil? Não, já foi levado, Eduardo Santos, em Fórum dos Secretários Nacional de Segurança Pública, o qual participa também o Secretário Nacional de Segurança Pública, por vezes o Ministro da Justiça. Todos esses assuntos já foram amplamente debatidos, tanto com o ministro, como com o secretário, como no Fórum dos Secretários de Segurança Pública. Ocorre que isso tem que entrar numa agenda do Congresso Nacional. Nós precisamos, todos nós, cobrarmos os nossos parlamentares para que ocorra a agenda com honestidade, com verdade, da segurança pública. O que não dá é para a sociedade e nós, policiais, ficarmos sendo diariamente confrontados por esses indivíduos armados, criminosos, perigosos, extremamente violentos, irresponsáveis e inconsequentes, que protagonizam cenas como a de ontem. Então, nós não podemos admitir isso. Por outro lado, temos que dar apoio aos nossos policiais. Só quem participa de uma ação de confronto armado sabe o estresse que é durante e depois. Hoje, o problema recai no colo da família desses operadores de segurança pública, que vão ter que contornar todo o sofrimento psicológico que esses operadores passam. Então, precisamos discutir, sim, com verdade, com honestidade, com academia, com todos os atores que permeiam a segurança pública sobre esses episódios que vem acontecendo, e não é uma realidade só do Espírito Santo, é uma realidade brasileira. Nós precisamos punir o criminoso para ele sentir o peso de uma legislação. O vagabundo, ele só aprende na tranca, ele só aprende no presídio. É lá que ele vai sentir o peso do que ele fez aqui fora. Para a gente concluir ainda sobre a questão do confronto, o presidente da Ordem dos Advogados aqui no Espírito Santo disse que é preciso investigar profundamente os padrões. A ação da polícia foi tomada seguindo os padrões, que vai cobrar providências. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Respeitamos profundamente o comentário e a avaliação do presidente da OAB, o doutor Riz, que tem todo o nosso respeito. Mas eu volto a dizer, só quem participa de um confronto armado sabe o estresse que é, sabe a dificuldade. Por mais que a gente tenha treinamento, o confronto armado é sempre uma dificuldade de raciocínio, querer que a gente responda em fração de segundos como tudo deveria ocorrer, é exigir demais do nosso policial, que já tem uma sobrecarga de trabalho enorme por conta de tudo que esses vagabundos têm protagonizado. Certamente tudo será investigado, certamente tudo será acompanhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas corregedorias, como sempre foi feito. Nós não temos nada a esconder.